meus amigos, olá minhas amigas. No decorrer dos próximos dias eu apresentarei alguns vídeos falando sobre reflexos jurídicos da quarentena provocada pela pandemia que nós estamos vivendo. Vários reflexos jurídicos em matéria de direito tributário, em matéria de direito civil, questões relacionadas ao consumidor, questões relacionadas à família e questões relacionadas às sucessões. Nós falaremos sobre esses assuntos que impactam no dia a dia de todos nós e refletem em escritórios de advocacia como o meu. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre divórcio. Um escritório de advocacia que tem banca de advocacia especializada em família e sucessões é uma espécie de termômetro do que vem ocorrendo em relação à questão de divórcio. E é lamentável dizer, mas isso está acontecendo, um número muito grande de divórcios nesse período, nessas 2 semanas. Essas 2 semanas sozinhas já provocaram uma procura importante e muito acima da média com pedidos de divórcio aqui no meu escritório. A gente consultando os oficiais de cartório de registro de notas que trabalham aqui com a gente, que nos auxiliam no nosso trabalho, confirmaram isso, confirmaram um aumento aí no pedido de escrituras de divórcio. Então, o vídeo de hoje tem essa pretensão de abordar esse assunto, né? Eu queria lembrar que em 2010, com a Emenda Constitucional 66 de 2010, houve um aumento exponencial no número de divórcios. Muita gente procurou, dada a facilitação do caminho do divórcio trazida pela Emenda Constitucional 66, muita gente procurou cartórios de notas e até mesmo o Poder Judiciário para realizar divórcios, né? Então, se nós colocarmos as estatísticas num gráfico, nós vamos ver ali um aumento, uma elevação muito grande, muito significativa naquela época. Eu já escrevi no meu blog, você encontra alguns textos relacionados a esse tema. E lá eu explico que, na verdade, depois da Emenda Constitucional 66, não houve um aumento na pretensão de divórcio. Não é que a Emenda 66 trouxe um número muito grande de pretensões de novos divórcios. É que muita gente vivia na informalidade. Muitas pessoas estavam separadas de fato, sem formalizar o divórcio, dadas as dificuldades e dado o custo de um divórcio, deixaram a informalidade. Com a Emenda Constitucional 66, como isso trouxe uma facilitação muito grande, houve naquela época, naquela ocasião, uma procura muito grande pela formalização do divórcio, por isso do aumento, o que dava ali uma falsa sensação, uma falsa impressão de que naquele período muita gente se divorciou. Na verdade, eram pessoas que já estavam separadas já há mais tempo. Diferente do que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora, de fato, são pessoas que estão com a pretensão nova, renovando uma pretensão de se divorciar, o que é muito triste. Então, cabe esse vídeo aqui para dar um apoio, para dar um suporte jurídico de quem aqui, como eu, já tem 20 anos de experiência em família e sucessões. E para começar, o que eu recomendo com absoluta veemência é que se tenha certeza da pretensão do divórcio. Procure saber se é isso mesmo que você quer ou se é algo pontual, ocasionado por essa situação gerada ali por aquela convivência ininterrupta trazida pela quarentena. Procure auxílio, apoio da família, apoio de profissionais, de um psicólogo, dos amigos, para entender se é isso mesmo, porque se alcançar o divórcio, acaba. O divórcio, ele extingue o vínculo conjugal. E se o casal se arrepende depois do divórcio, ele tem que casar de novo.
né? Não dá para voltar mais atrás. Então tenha certeza. E aí, tendo essa certeza, você alcançando essa certeza, vem a minha recomendação, o meu conselho, que é o meu conselho de ouro. É o mais importante conselho que eu posso dar se o casal efetivamente tomou a decisão pelo divórcio. Ah, é o divórcio, não tem jeito. Eu quero me divorciar e isso não volta atrás. O casamento acabou, foi bom enquanto durou, mas agora não tem jeito. A única chance da gente prosseguir com felicidade, com harmonia, é com o divórcio. Muito bem, se essa decisão foi tomada, a minha recomendação de ouro é que isso seja feito amigavelmente, sem disputa judicial. Algumas informações são cruciais para essa tomada de decisão. A primeira delas é que, invariavelmente, num processo de divórcio, ambos saem com a impressão, com a sensação, com o sentimento de que saíram perdendo nesse divórcio. Invariável isso, não muda. Ninguém sai achando, eu saí vitorioso, obtive um sucesso no meu divórcio. Isso não acontece, todo mundo sai com a sensação de que está perdendo. E se sai com a sensação de que está perdendo, com a sensação de que algo ruim aconteceu, que seja então amigavelmente realizado isso. Ainda que você abra mão de algo que você julgue ser importante ou ser do seu direito. Mesmo que você renuncie eventual direito, vale a pena ser amigável. Um processo litigioso, um processo judicial é muito demorado e muito caro. Todos perdem. O casal perde, os filhos perdem, os pais perdem, os amigos perdem, o judiciário perde. Só tem uma única pessoa, duas pessoas que ganham com o processo de divórcio, que são os advogados de cada parte. Ambos os advogados ganham, o resto todo mundo perde. Eu costumo dizer que um processo litigioso, um processo judicial litigioso, é como um jogo de xadrez jogado pelos advogados, porque é um movimento estratégico. E os advogados se valem, faz parte do jogo se valer de estratagemas, de movimentos processuais que muitas vezes acabam por agredir, por ofender a parte contrária, e faz parte do jogo. E é ruim para as partes. Isso é o movimento dos advogados. E ao mesmo tempo que é um jogo de xadrez jogado pelos advogados, é um jogo da velha jogado pelas partes, porque não raras as vezes, aliás, na maioria das vezes, acaba em velha para as partes, porque ambos perdem. Então, meu conselho de ouro é, por maior que seja a sensação de que está perdendo, vá pela via amigável. Um processo judicial pode ser longo e custoso, muito caro, um processo litigioso. E o que você vai gastar no processo muitas vezes é aquilo que você consegue abrir mão, consegue deixar para lá para obter isso pela via amigável. Primeiro conselho que eu dou é esse. O segundo conselho, que também é um conselho muito importante, é sobre o advogado. Qualquer que seja a modalidade, seja ela judicial ou extrajudicial, porque mesmo sendo amigável, o processo de divórcio às vezes precisa ser judicial. Não dá para fazer de forma extrajudicial, por exemplo, se houver filhos menores. Se houver filhos menores, não tem como fazer isso extrajudicialmente. Então vai ser judicialmente, embora de forma amigável. O advogado é muito importante. É o primeiro porque é obrigatório. Você tem que ter um advogado. Você não faz o processo de divórcio judicial ou extrajudicial sem um advogado. E esse advogado é recomendável, em razão até num desdobro até da minha primeira orientação, que seja um advogado colaborativo e não um advogado beligerante.
O advogado que busca a briga, a guerra, a beligerância, pode ser um bom advogado, mas vai lhe custar mais, vai lhe causar um problema maior. O advogado colaborativo é aquele que busca entender a situação e ensinar ao seu cliente as vantagens que há num processo, num divórcio amigável e não litigioso, mostrando a ele os elementos fáticos que cercam aquele caso concreto e abrindo os olhos aí do seu cliente. Então, em segundo lugar, um advogado colaborativo, um advogado que não busque a beligerância, que não busque o litígio a qualquer custo, né? A terceira e os demais argumentos, as demais orientações que eu dou em matéria de divórcio, a gente precisa entender o caso concreto de cada cliente, o regime de bens, a composição patrimonial, a estrutura familiar, para dar ali a melhor solução. Se o processo vai ser pela via amigável, se vai ser pela via judicial ou pela via extrajudicial, como que vai ser a forma de partilha, e sendo partilhado, de que jeito nós vamos fazer essa partilha, uma partilha que evite, por exemplo, a manutenção de bens em condomínio, né? E aí você se livra do divórcio, se acaba o vínculo conjugal, mas mantém-se sócia de um bem com o seu ex-consorte, com o seu ex-cônjuge. Isso é indesejável. Então há estratégias, mecanismos para a gente conseguir alcançar essa forma de partilha mais viável. Isso vai depender dessas condições, destas variáveis, né? O regime de bens que o casal elegeu quando casou, como que é esse patrimônio que tem esse casal, qual é a composição desse patrimônio, qual é a estrutura familiar, como essa família se estrutura. Nós vamos então passar a transmitir bens para os filhos, né? Não estamos de acordo com a forma de partilha, então vamos passar tudo para os filhos, né, que são menores de idade. Nem sempre é o melhor caminho. Às vezes há outra solução mais viável do que isso, do que você ficar engessado numa condição dessa. Então, isso é papel do advogado. O advogado é que vai analisar o caso concreto, por isso a importância de um advogado, de um bom advogado, de um advogado colaborativo, auxiliando essa fase, né? E uma informação também de absoluta relevância, de importância ímpar em relação a esse procedimento de divórcio, é que ele seja conversado pelo casal e, ao se eleger um advogado, salvo questões absolutamente excepcionais, e cada um tenha o seu advogado, né? E evite ali uma sensação, uma impressão de que o advogado que contratou foi o marido e ele está puxando sardinha para os interesses aí do marido, e a esposa se sente vulnerável, hipossuficiente em relação a essa situação toda e acaba se sentindo prejudicado. Se for possível, que cada um tenha o seu advogado. Em que hipóteses isso é dispensado? Quando está muito bem certo pelo casal e cada um está firme nessa decisão de partilha. Não, estamos certos que queremos o divórcio, não temos discussão com relação a isso, não temos discussão nenhuma com relação à partilha, ou muitas vezes não há bens a partilhar, é só o divórcio mesmo, não tem filhos menores. Aí tudo bem ter o mesmo advogado, até é uma economia financeira, porque você vai contratar um profissional só. Sendo amigável, é possível dessa forma. Caso contrário, é recomendável que cada um tenha o seu respectivo advogado. Eu espero que eu tenha contribuído ou ajudado de alguma forma, caso a decisão de divórcio seja definitiva, e
Desejo boa sorte para todos nós nesse momento difícil que estamos passando. Muito obrigado.